Desde que Martinho Lutero atiçou as chamas inextinguíveis do protestantismo na Europa, vários países foram atingidos por estas chamas. A Inglaterra não ficou indiferente a este fenômeno que acontecia em várias partes da Europa. Mas o processo da reforma na Inglaterra deu-se de modo diferente do que acontecia, por exemplo, na Alemanha, na Suíça. Enquanto que nesses outros países a reforma aconteceu por meio do debate teológico, dentro das igrejas, a partir dos púlpitos, nos centros eclesiásticos, na Inglaterra, o processo da reforma começa dentro das universidades. Para melhor compreendermos como ocorreu esse processo da reforma na Inglaterra e o surgimento da igreja anglicana, tal qual a conhecemos hoje, vamos dividir essa história em 4 atos, o que eu chamo de 4 atos da reforma da Inglaterra. O primeiro ato cobre o período em que Henrique VIII rompeu, que vai do rompimento de Henrique VIII com Roma, com o Papa, até a sua morte. Então, o primeiro ato é o período do reinado de Henrique VIII, a partir do ato de supremacia que ele proclama em 1547, aliás, em 1534 e vai até 1547, ano de sua morte. Durante esse primeiro ato, esse primeiro período, não podemos falar ainda de uma reforma efetiva na Inglaterra. Não houve, de fato, grandes avanços na reforma da reforma protestante durante esse período do reinado de Henrique VIII. Depois que Henrique VIII morre, ascende ao trono o seu filho homem. Ele não era o filho mais velho de Henrique VIII, mas Henrique não queria que ele fosse sucedido por uma mulher. A sua filha primogênita, na verdade, era Maria, filha de Henrique VIII com Catarina de Aragão, a sua primeira esposa. Mas ocorre que quem sucede Henrique VIII é Eduardo VI, o seu filho primogênito, com idade ainda de 9 anos. Ele assume o trono e Eduardo, tendo recebido uma formação protestante, é quem de fato traz mudanças significativas para a Inglaterra. É quando vemos de fato a reforma avançar no território inglês. Isto com a influência, sem dúvida nenhuma, de Thomas Cranmer, o arcebispo de Cantuária de Henrique VIII. Mas o reinado de Eduardo VI dura um pouco de tempo. Ele era uma criança doente, ele faleceu pouco tempo depois da sua coroação. 6, 7 anos apenas dos seus 6 anos, na verdade, em que ele reinou sobre a Inglaterra. Quando Eduardo VI morre, assume o trono, sucede à coroa inglesa, a sucessora imediata, que seria, portanto, Maria, que vai receber o epíteto de Maria a Sanguinária. Maria, filha primogênita de Henrique VIII, com sua primeira esposa, Catarina de Aragão. Este é o terceiro ato. O quarto e último ato dessa história é com a rainha Elizabeth I, ou Isabel I, como alguns preferem chamá-la. Esta sim é quem molda, quem unifica o país e molda aquilo que nós conhecemos hoje como Igreja Anglicana, ou como anglicanismo histórico e reformado. Vamos entender melhor essa história?